O grande objetivo da gravação desse conteúdo é conseguir te apresentar os dois lados de uma mesma história. Foi um conteúdo bem difícil de roteirizar, mas enfim, aqui estou para te entregar essa possibilidade de você construir a sua linha de raciocínio de forma independente e crítica. Se você parar para pesquisar o que está acontecendo em Israel envolvendo Hamas, faixa de Gaza, você vai ter uma enxurrada de informações tomando um lado, tomando um partido, tomando o lado de Israel. A mídia tradicional ela trabalha com a vertente pró-ocidente. Mas eu quero te entregar um conteúdo para você também entender que existe o outro lado da história. E aí sim você tira a sua conclusão e fornece, cria, monta o seu debate aí na tua rede social, tá? No teu grupo de amigos, na família e por aí vai. Eu dividi esse conteúdo em 4 blocos. Vamos, nesse primeiro momento, fazer um recorte histórico da questão envolvendo Israel e Palestina. Beleza? Separei alguns momentos aqui, é uma grande ousadia minha tentar resumir aí quase um século de história em alguns pontos, mas vamos nessa. O que você precisa saber de imediato é que, em 1948, que é o recorte que eu escolhi, nós temos a criação de fato do Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele é criado dentro do território chamado de Palestina. Acho que até aí tranquilo, deu para você entender, tá? Só que você tem um território sendo dominado por palestinos, e aí você tem a maioria da população palestina de etnia árabe, e aí você pega esse território, que tem sua maior composição árabes, palestinos, e aí você tira um fragmento desse território e cria um novo país ali dentro, um novo Estado independente chamado de Israel. Bom, a reação imediata dos árabes que viviam no território é guerra. Eu não concordo com a repartição do meu território, então vamos partir para o conflito. Em 1949 nós temos esse primeiro conflito, chamado de Guerra Árabe-Israelense, ou seja, os árabes palestinos que não concordavam com a questão da partilha do seu território, fundando um Estado judaico. Eu não concordo, guerra. Israel vence. E cabe dizer aqui que Israel é basicamente uma extensão do exército norte-americano. O exército de Israel, ele é sim, todo apoiado de maneira estratégica, logística, bélica, pelos Estados Unidos da América. Então Israel é o grande, o maior aliado dos Estados Unidos na região que compreendemos como Oriente Médio. Até aí bacana, já deu para entender. Bom, é importante salientar aqui que a cada movimento de conflito envolvendo palestino, com maioria árabe, contra Israel, população judaica propriamente dita, nós temos Israel vencendo, tá? E quando Israel vence, Israel vai dominando novas partes desse território. Então, com o passar do tempo, cada investida árabe, não só da Palestina, mas de alguns países árabes vizinhos, resultam em derrota, vitória de Israel e aumento do território de Israel. O aumento de território de Israel se dá dentro do território, que até então era a Palestina. Temos aí em 1967 uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, e essa guerra é histórica porque Israel vence a partir de um ataque preventivo contra Egito, Síria e Jordânia e vai anexar a Jerusalém Oriental. Temos em 1973 mais uma guerra chamada de Yom Kippur, que é um dia sagrado para a população judaica, quando Israel é atacada, surpreendida, por Egito e Síria, numa tentativa de recuperar os territórios que foram perdidos. Israel novamente vence. Em 1987 nós temos a primeira intifada. A população civil árabe vai à rua, tá? E começa a atear pedra, pau, enfim, tudo que tiver ali pelo caminho. E começa a atear isso, tacar isso de fato, no exército judaico, tá? E o exército judaico, o exército de Israel, vai reagir. E vai reagir com agressão pesada. Então imagina que você vai até a rua, protesta contra o exército militar, de fato, fortemente armado, você taca pau, você taca pedra, e o exército reage dando tiro de verdade. Muitas pessoas morrem nessa primeira intifada, e nos anos 2000 nós temos uma segunda intifada. É importante você entender que esse ódio árabe e judeu ele é uma construção
E é uma construção, gente, muito antes de 1948, mas que principalmente aí ao longo da segunda metade do século XX, nós observamos esse crescente ódio, né? Então é um ódio que ele é nutrido de geração em geração, tanto do lado árabe quanto do lado judeu, né? O lado judaico, o lado israelense. Então só para você entender aí o pano de fundo desse conflito, e o que nós temos é o seguinte, pensa nessa situação, você tem um território, uma organização estrangeira, faz a partilha do seu território, sem o seu consenso, você reage com agressão, e nessa agressão você perde, e ainda perde o seu território, como você se sentiria? É essa uma compreensão, um exercício de empatia que você tem que levar em consideração. Nós entendemos a dívida histórica que o mundo tem com a questão judaica, principalmente quando a gente pensa na tragédia, no genocídio que foi o Holocausto. Nós sabemos que o mundo, a história, tem uma dívida eterna com a população judaica. Isso é fato, não tem o que discutir. Mas nós também precisamos entender que existe outro lado da história quando a gente começa a olhar para esse território, para a causa da Palestina. Então, o que você tem, Rodrigo, acontecendo ao longo desse processo? Israel anexando e aumentando o seu território. E o território que até então era da Palestina sendo reduzido cada vez mais. Até sobrar hoje o que nós compreendemos como a Cisjordânia, daqui a pouco eu compartilho o mapa com você, e o que nós compreendemos como faixa de Gaza. Hoje, se você pensar no que é a Palestina é Cisjordânia e faixa de Gaza. Bom, primeiro bloco concluído. Agora a gente vai para um segundo ponto, uma pergunta que muita gente me entregou no nosso grupo de Geopolítica e Atualidade. E agora eu já quero entrar nessa questão do Hamas, né? O que é o Hamas? Bom, se você entendeu hoje, deixa eu baixar aqui um pouquinho, ó. Se você entendeu hoje, até agora, nesse meu raciocínio, que, preste atenção, hein? É uma aula densa, eu falei para você. Se você entendeu hoje que a Cisjordânia e faixa de Gaza é a Palestina, você precisa entender também que a Cisjordânia e a faixa de Gaza têm representações diferentes. Enquanto na Cisjordânia você tem um partido que comanda a região chamado Fatah, que é um partido que promove o diálogo como uma solução para essa situação entre Palestina e Israel. Lá na faixa de Gaza você tinha sim a presença do Fatah, mas em 2007, numa eleição, diga-se de passagem, uma eleição com voto popular, o Hamas ele vence e assume o comando da faixa de Gaza. Então nós temos uma Palestina sendo dividida em governo, em tomada de atitude, em ação, em comportamento, em ideologia e em prática. Enquanto você tem um território da Palestina, Cisjordânia com Fatah, abrindo diálogo com Israel, você tem um território da faixa de Gaza sendo governado pelo Hamas, que não tem diálogo com Israel. De novo, Fatah tem diálogo, Hamas não tem diálogo. E a gente agora precisa entender o que é o Hamas. Bom, o Hamas, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ele se auto-intitula como um movimento de resistência islâmica. Foi criado em 1987 e ele tem atuações dentro da faixa de Gaza. Tem uma atuação política, tanto é que é compreendido como um partido que venceu as eleições e assume essa posição de governar o território da faixa de Gaza. Tem um braço social também, com a questão envolvendo educação, envolvendo desenvolvimento em infraestrutura, envolvendo ajuda humanitária e por aí vai. Mas o que chama a atenção do Hamas é o seu braço armado. Repito, o Hamas tem um braço armado, o Fatah não. E esse braço armado do Hamas, ele acredita na solução desse conflito, não no diálogo, mas sim com a luta armada. Por isso nós enquadramos como uma atitude mais extremista, uma atitude radical. E aí tem gente que vai preferir usar o termo terrorismo. O Hamas é um grupo terrorista. Cuidado, que eu ainda vou chegar lá. É difícil você apontar o dedo e chamar o que é quando você compreende os dois lados da história como um todo. O que é o terrorismo também? Vamos chegar lá.
tá? Mas o que de fato precisa ficar registrado aqui, que no próprio Estatuto do Hamas ele fala, artigo 15, no dia em que o inimigo conquistar alguma parte da terra muçulmana, a jihad, que é a guerra santa, passa a ser obrigação de cada muçulmano, ou seja, o inimigo, o judeu já conquistou o território, então a jihad, que é a guerra santa, é uma obrigação do muçulmano. Diante da ocupação da Palestina pelos judeus, é necessário levantar a bandeira do jihad, da guerra. Isso exige propagação da consciência islâmica e por aí vai. Tirei esse trecho para você compreender que o Hamas acredita em um único caminho para resolver isso: acabar com o Estado judaico. Simplesmente fazer o Estado judaico deixar de existir. Tá? Esse é o ponto. Enquanto o Fatah quer diálogo, o Hamas não acredita em diálogo. E aí sim, nós temos aí o Hamas fazendo oposição à Organização pela Liberdade da Palestina. A Organização pela Liberdade da Palestina, que tem na sua figura principal já falecida Yasser Arafat, que abriu diálogo com Israel, o Hamas não acredita nisso. O Hamas ele quer um confronto, ele acredita no confronto. Até porque se você pega o histórico do que a população palestina já sofreu de atentado, de repressão, de morte, de ataque, de humilhação, de violação, é um longo histórico. Só que a mídia ela não vem relatando pra gente, nas últimas décadas, os massacres, o genocídio que Israel vem fazendo com a população em faixa de Gaza. Depois que o Hamas venceu as eleições em Gaza, Israel simplesmente fez um bloqueio total da região. Nada entra por mar, nada entra pelo espaço aéreo, nada entra pelo território. Está completamente isolada a faixa de Gaza. Além disso, cerca, muro, isolando essa região de faixa de Gaza. Ou seja, uma região pequena, densamente povoada, que tem uma grande dificuldade em importação e exportação. Basicamente isso não existe, porque Israel bloqueou tudo, aumentando a pobreza, a miséria, e vira e mexe, algumas violações acontecem, só que a mídia, repito, não divulga. E aí olha como que é complexo, gente, apontar quem é o terrorista. Porque quando a mídia começa a apontar quem é o terrorista, quem vem propagando o terror, parece que uma vida importa mais que outra vida. Eu preciso registrar aqui que os dois lados erram, que os dois lados cometem excessos, que os dois lados têm um longo histórico de violência, de violação, de... esquece direito humano, é daí para baixo. Os dois lados cometem isso. E aí você tem um partido que ainda acredita em diálogo e o outro que falou, não, acabou, não tem desenrolo. A gente vai para cima, cansei. Essa é uma questão que você precisa levar em consideração, tá? Quando você for de fato aí argumentar, criar a tua linha de raciocínio. Porque é muito fácil apontar e falar que o Hamas é um grupo terrorista, tá? É muito mais fácil isso. Mas a gente precisa entender primeiro o que é uma prática terrorista, entender o que os dois lados realizam. Para você, aí sim, você chama quem você quiser de terrorista, isso é um problema seu, não é meu. Mas o meu problema aqui, de fato, que eu quero ajudar na resolução, é te entregar lados de uma mesma história. Rodrigo, segue? Vamos lá, o terceiro bloco é falar da faixa de Gaza, a geografia da faixa de Gaza, que é esse pequeno território aqui. A oeste tem o mar Mediterrâneo, a sul ali faz fronteira com o Egito, e a leste, nordeste, assim por diante, você tem Israel, tá? A faixa de Gaza é governada pelo Hamas, repito, um processo eleitoral. Hamas vence desde 2007, abriga pouco mais de 2 milhões de habitantes numa faixa de território com cerca de 360, 65, 70, e depende aí da referência, quilômetros quadrados. E aí nós temos uma densidade demográfica, ou seja, uma área densamente povoada, tá bom? Com cerca de 5.550 habitantes por quilômetro. É gente para burro. Só para você ter uma noção, o Brasil gerou uma média de 34. O Brasil gerou uma média de 34, tá? E aí você tem essa faixa de Gaza com 5 mil... Gente, muita gente, tá? A população predominantemente jovem, 77% da população vive no espaço urbano, em cidades. A maior parte da composição do PIB da faixa de Gaza é proveniente do setor conhecido como terceiro setor, de comércio e principalmente serviços, tá?
e tem uma fronteira totalmente monitorada e cercada por Israel. Numa análise mais crítica, tem gente que fala que é um grande presídio a céu aberto. Tá? A faixa de Gaza tinha uma condição de pobreza na população em 2007 que beirava 40%. 10 anos depois desse bloqueio total de Israel, esse aumento da pobreza ele aconteceu de forma significativa, indo para 56%. 80% da população da faixa de Gaza depende de ajuda humanitária. É isso que Gaza vive. Esse é o combustível para o Hamas, é o combustível para a população apoiar o Hamas. E muita gente perguntou, Rodrigo, a população da faixa de Gaza apoia o Hamas? Gente, vou te dar a informação, você traça a sua linha de raciocínio. A população da faixa de Gaza elegeu o Hamas. Isso explica muita coisa. Agora, falar que toda a população da Palestina apoia o confronto direto, posso afirmar para você que não. Tá? A maioria da população da Palestina, Rodrigo, quer guerra. É assim que resolve? A maioria eu posso afirmar para você que não. Só que quando você olha para a faixa de Gaza, em Gaza, a maior parte da população apoia de fato o Hamas. E o Hamas fez esse levante contra Israel, atacando o território de Israel, sábado agora, dia 7 de outubro. E nós temos que entender que o Hamas também vem tentando provocar esse levante na Cisjordânia. Tá? Falou, gente, povo árabe, agora é o momento. Estou atacando, bora Cisjordânia, vem comigo. Esse é o bloco importante para a gente finalizar. Tá? Eu espero que eu esteja aí conseguindo te entregar o máximo de conteúdo para você tirar suas conclusões. Vem a questão entre Hamas e Israel. Diversos conflitos desde 2008 até 2021, tá? 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018, 2019. Em 2021, o último conflito, né, de grande escala, resultou em 11 dias de conflito, tá bom? Então, é uma questão recorrente. Israel faz bombardeio em Gaza, né, na área dominada pelo Hamas, mas poucas vezes isso vem à mídia. E quem apoia, Rodrigo? Quem é contra? Como é que está essa situação? Acho que é óbvio, né? Que o Hamas é conhecido como um grupo terrorista pelos Estados Unidos, porque apoia Israel e por outros motivos. Canadá, União Europeia, Reino Unido, Japão, entre outros. Tá? Quem apoia o Hamas, Rodrigo? Irã, Catar e Turquia. O Hamas ele consegue hoje já ter um mínimo de tecnologia para fazer a sua produção de armamento. E temos aí sendo documentado o apoio financeiro do Irã, do Catar, tá? Isso é fato. Muitas coisas chegam por túneis que o Hamas construiu ali na sua gestão, principalmente na região sul, ali próximo ao Egito. Lembrando que o Egito também tem um longo histórico de conflito com Israel, mas atualmente aí Egito e Israel são signatários de um acordo de paz. Então, aliás, o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel como Estado. Isso é importante a gente deixar registrado aqui também, tá? E quem assume a posição de neutralidade, Brasil, Rússia, China e Noruega. Aliás, o Brasil, que atualmente é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, né, convocou uma reunião emergencial para falar sobre os fatos, e o Brasil, de fato, não tomou partido, assumiu essa posição de neutralidade, fez críticas, sim, ao Hamas, ao conflito, mas nada que posicione o Brasil pró-Israel ou pró-Palestina, tá? Gente, enfim, é isso. Um vídeo um pouco mais extenso, longo, né? Fico feliz que você esteja aqui consumindo esse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo, vamos alcançar o máximo de pessoas aí. Deixe as suas dúvidas, as suas perguntas, eu espero te ajudar. Acho que é um dos vídeos mais longos aqui da história do Geo Brasil. Que bacana ter você aqui comigo, ter você consumindo esse conteúdo. Temos um grupo de Geopolítica e Atualidade, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você que ouve no Spotify também, curte aí, compartilha esse episódio. Mas é isso, eu fico por aqui e eu volto a qualquer momento com algumas atualizações, tá? Mas eu espero que, de fato, com toda essa entrega aqui de conteúdo e esse roteiro, você possa aí compreender que existem os dois lados. Ah, Rodrigo, você me ajudou a formular minha opinião. Cara, ótimo. Rodrigo, tu me falou e não mudou nada. Bom também. Tá, mas pelo menos agora você sabe que existe um outro lado da história. E no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, entregando esse conteúdo, Israel começou uma grande ofensiva na faixa de Gaza e pelos relatos e pelas imagens, muito provavelmente a faixa de Gaza vai ser reduzida a pó. E aí, gente, é a cidade indo abaixo, não tem mais essa para Israel
se é a população civil ou se é o grupo Hamas, tá? De fato, aí você consegue achar na internet algumas imagens, enfim, pode procurar, fique à vontade, mas é isso que está acontecendo nesse momento, beleza? Espero que com essa aula você tenha compreendido todo esse histórico. É isso, eu fico por aqui. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo e, logicamente, deixa o teu comentário aí para elogiar, para criticar. A gente só não pode perder o respeito. Fico aqui, um abraço, até a próxima.